Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos propostos no PET regular, volume 3, para o terceiro bimestre, do terceiro ano do ensino médio, na sua primeira semana. Antes de continuarmos a nossa explicação, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar sua curtida, o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você deseja obter gratuitamente todos os materiais que eu utilizo aqui no meu canal, basta você entrar em um dos nossos grupos aqui do WhatsApp ou Telegram, que eu vou deixar na descrição desse vídeo os links para você ter acesso. Aguardo todos vocês lá. Para essa primeira semana, o eixo temático a ser estudado será as transformações no mundo rural. O tema tópico, as transformações no mundo rural. E a habilidade que você, caro estudante, irá concretizar e consolidar com esta aula será analisar o sistema de trabalho no campo nos países centrais e periféricos e os conteúdos relacionados: espaço rural, sustentabilidade, minifúndio e subsistência. E só lembrando, caro estudante, que você tem aí habilidades e conteúdos interdisciplinares, com língua portuguesa, sociologia, história, biologia e artes. Diante disso, o tema da aula da semana será o agronegócio e a agricultura familiar. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre como que funciona a organização da agricultura familiar brasileira e também a sua relação com a questão agrária. Diante disso, vamos estudar os principais conceitos inerentes à agricultura familiar. Bom, a agricultura familiar é a produção agrícola e pecuária realizada pelos pequenos produtores, empregando aí, pessoal, em geral, mão de obra relacionada ao próprio núcleo familiar, a mão de obra familiar, as pessoas que fazem parte do grupo da família que trabalham na organização dessa agricultura, desde os processos iniciais de produção, como, por exemplo, o preparo do terreno, até mesmo a colheita, ou seja, a mão de obra familiar é bem marcante nesse tipo de agricultura. E a agricultura familiar trata-se de uma das mais importantes em termos de produção de alimentos no Brasil, porque além de ser um dos setores que mais empregam os trabalhadores no meio rural, ela é responsável também pela maior parte de alimentos consumidos no mercado interno. Em termos globais, nós podemos dizer que a agricultura familiar ela é considerada e caracterizada pelas pequenas propriedades, tá certo? A mão de obra ela é familiar, e a própria família detém os meios de produção, ela é dona dos meios de produção e da própria terra, e também do processo até mesmo de comercialização desse produto, né? Muitas vezes ela é pouco incrementada por fertilizantes, sendo a maior parte da produção destinada aos bens de consumo, né, ao consumo familiar, e a sobra ali faz a venda para o comércio regional ou local. Segundo o Censo Agropecuário de 2006, no Brasil, a agricultura ela emprega cerca de 80% do setor rural, né, da mão de obra do setor rural, 40% de toda a produção agrícola e 20% das terras agricultáveis do país. E ao todo, ela produz mais ou menos aí 87% de mandioca, 70% de feijão. Nós temos também a produção de milho, 46%, de café com 38%, 34% de arroz e 31% de trigo aqui no nosso país. E embora seja ainda uma atividade muito importante para o sustento de muitas famílias que vivem na zona rural, e volto e repito, essa agricultura ela é muito importante porque 70% dos alimentos consumidos em nosso país vem da agricultura familiar. E vale mais uma vez frisar que nesse processo, técnicas de cultivo e de extrativismo que englobam práticas tradicionais, né, as práticas tradicionais de produção. É muito comum também o conhecimento popular nesse tipo de agricultura, bem tradicional. No Brasil, nós temos ainda uma informação bem importante, que a agricultura familiar está presente em quase 85% das propriedades rurais do país. Nós sabemos que predomina em nosso território a produção em minifúndios, em quantidade de minifúndios. E o Nordeste detém aí mais ou menos 1/3 da produção da agricultura familiar nesse tipo de propriedade, os minifúndios. Uma outra característica importante é que os agricultores familiares eles têm a sua independência com relação aos consumos externos, né, à propriedade. A produção agrícola está condicionada às necessidades do grupo familiar, né? Eles são autossustentáveis com relação à própria fertilização,
à produção, ao consumo e à colheita desses produtos. Muitas das vezes, a fertilização dos terrenos se dá de forma sustentável, de forma orgânica. Eles têm um bom uso de energia solar, animal e humana na pequena propriedade, sendo autossuficiente, com baixo uso de insumos externos. E, mais uma vez, a força e mão de obra familiar comunitária. Nós temos ainda uma outra informação importante, que é a alta diversidade ecogeográfica, biológica e genética na produção. E com a predominância também de conhecimentos bem tradicionais, um conhecimento que a gente chama de holísticos, ágrafo e até mesmo flexível, devido, então, à própria experiência de produção, que muitas das vezes passam de pai para filho. E neste caso, nós podemos considerar que a agricultura familiar está absorvendo partes dessa tecnologia no processo produtivo. Ela muitas das vezes tenta utilizar mais a mão de obra familiar com ferramentas e não com máquinas. Mas nos recentes estudos podemos considerar que a agricultura familiar está absorvendo essa tecnologia. Por isso que o texto de vocês fala para a gente associar baixa tecnologia de baixo insumo. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no PET Regular Volume 3 para o terceiro bimestre, o terceiro ano do ensino médio, na sua primeira semana. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, deixou sua curtida, seu comentário e compartilhou esse nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado!